Fala galera que já é inscrita no Pautas e Táticas, ou você que vai se inscrever assim que o vídeo acabar. Galera, são 16 jogos, hein? São 8 confrontos, então eu vou falar bastante. Vocês vão me dar licença de vez em quando, eu vou ter que parar para beber uma aguinha. Mas nessa semana tivemos a definição dos 8 classificados para as quartas de final da Champions e tivemos jogos surpreendentes. Também tivemos alguns confrontos definidos já no jogo de ida, e até o dono da melhor campanha na fase de liga se despedindo no seu primeiro mata-mata dessa edição do torneio e jogando em casa. Então vamos repercutir os duelos dessa fase e também projetar o que devem ser os próximos confrontos a partir das quartas de final. Começando então com Benfica e Barcelona. No primeiro jogo em Lisboa, o Benfica começou forte, mas o Barcelona conseguiu se adaptar e criar oportunidades, mesmo com um jogador a menos após a expulsão do Pau Cubarsí. Então o time catalão conseguiu marcar um gol importante com o Rafinha para garantir a vantagem do empate em casa e pressionar o Benfica a ter que se lançar à frente e deixar mais espaços. Já no segundo jogo, em Barcelona, o jogo ameaçou ficar bem disputado quando o Rafinha marcou um belíssimo gol, aproveitando uma jogadaça do Lamine Yamal, e o argentino Nicolás Otamendi empatou para os encarnados. Mas o próprio Lamine fez outro golaço, em grande demonstração de talento individual, e o Rafinha deu números finais ao jogo, né? Ainda no primeiro tempo, 3-1, Barça classificado, e ele, Rafinha, se tornou o brasileiro com mais gols em uma só edição de Champions, com 11 bolas na rede. E também está a um gol de igualar o Roberto Firmino, como brasileiro com mais participações diretas para gol em uma edição do torneio. Grande exibição do time do Hans Flick. A gente esperava um duelo mais equilibrado por conta da loucura que foi o confronto entre os dois times na fase de liga, mas as equipes falharam muito menos e prevaleceu a superioridade técnica do time catalão. O adversário do Barça saiu do jogo entre Borussia Dortmund e Lille, e mesmo jogando em casa, o time alemão não fez valer o seu favoritismo no primeiro duelo. Os aurinegros começaram forte, né, com o Karim Adeyemi marcando o primeiro gol do jogo no minuto 23. No entanto, o Lille conseguiu igualar o placar no segundo tempo, graças ao gol do Haraldsson, no minuto 24 do segundo tempo. Durante o jogo, o Borussia teve algumas oportunidades claras de gol, mas não conseguiu converter todas elas. Já o Lille mostrou uma grande capacidade de reação e conseguiu manter o ritmo do jogo, tendo inclusive mais posse de bola. Foram 57% contra 43%. Já na segunda partida, o Lille abriu o placar logo aos 5 minutos com o Jonathan David, batendo entre as pernas do goleiro Kobel. Aos 54, o Henry Kahn, cobrando pênalti, deixou tudo igual para o Borussia. 10 minutos depois, o Bayern, com perdão da pronúncia idêntica ao do rival do país, virou o placar com um golaço em jogada coletiva, né? Começou ali com um drible ali do Ryerson, né, com direito adversário no chão. Teve ali também um pivô do Guirassy para o chutaço do Bayern no ângulo do goleiro Chevalier. Placar final, Lille 1, Borussia Dortmund 2. Os alemães classificados, mesmo tendo que virar um placar no segundo tempo fora de casa, depois de não vencer quando teve o mando de campo. Nas quartas, o Barcelona é um favorito destacado para esse confronto. Na verdade, quando saiu o sorteio para as oitavas de final, a gente já projetava que o time que tinha um caminho mais tranquilo rumo às semifinais era o Barça. Enfrentar o Borussia, que apesar de ser o atual vice-campeão, ocupa a 10ª posição numa Bundesliga com 18 clubes, é um tanto quanto reconfortante para um dos melhores times da atual temporada. Ainda no mesmo lado da chave, tivemos um clássico alemão. Eu coloco aspas no clássico porque é um confronto grande hoje, mas não tem ali uma grande tradição ou rivalidade local por conta dos tamanhos dos dois clubes. E o Bayern atropelou o Bayer Leverkusen nos dois jogos. A gente projetava até um favoritismo do time do Xabi Alonso, haja visto os duelos entre as duas equipes na temporada, e também dentro do período em que o técnico espanhol está sob o comando da equipe que decidiria o confronto em casa. E também vendo a dificuldade que o Bayern teve não só na fase de liga, como também na repescagem diante do Celtic. Mas foi um duelo, assim, absolutamente controlado pelo Bayern, do início ao fim. O Xabi veio com uma proposta de 4 zagueiros numa linha de 4, os alas abertos na segunda linha, o que deixa o time totalmente dependente do Frimpong e do Grimaldo, e sem força pelo meio, já que abre mão de um centroavante.
o Frimpong e o Grimaldo são alas, laterais, e tendo que jogar ali como wingers, sem a ultrapassagem de quem vem de trás, as jogadas ficam praticamente com eles. E aí, sem um centroavante na frente, eles vão para o fundo e vão cruzar para quem? Eles têm que fazer as jogadas de linha de fundo e também têm que fazer diagonais para a área. Na minha opinião, uma leitura de jogo errada do Xabi na primeira partida e que se repetiu ali também na segunda. Na Allianz Arena, o Bayern abriu o placar com o Kane de cabeça, ampliou com o Musiala também pelo alto, com direito à falha do goleiro Kovar, e deu números finais com o Kane novamente de pênalti. O Mukiele do Leverkusen foi expulso quando a partida ainda estava 2-0, e o Neuer, goleiro bávaro, acabou se lesionando. Isso poderia ser um problema para a partida de volta, já que o jovem Urbik começou jogando. Mas nem o ímpeto maior do Leverkusen jogando em casa e o senso de urgência de precisar dos gols fizeram o time do Xabi marcar sequer um gol na equipe treinada pelo Vincent Kompany. Após um primeiro tempo sem gols, o Kane abriu o placar na etapa final e o Davies deu números finais à partida, com assistência inclusive do camisa 9. 2-0 Bayern, 5-0 no agregado, e o maior da Alemanha, que provavelmente se sagrará campeão alemão, já que tem uma vantagem de 8 pontos sobre o próprio Leverkusen, está nas quartas de final, ainda sonhando em conquistar a orelhuda em casa, já que a final da competição será na Allianz Arena. A adversária das quartas não vai ser nada fácil, a Internazionale, que venceu os 2 jogos sobre o Feyenoord, algozes de seu rival, o Milan, na repescagem. 2 vitórias tranquilas da Inter, né? Primeiro fora de casa por 2-0, gols de Lautaro e Marcos Thuram, que já condicionaram totalmente ali o que seria o jogo da volta, especialmente quando o Thuram, logo aos 8, colocou o terceiro gol dos italianos no placar agregado. E sem o Igor Paixão, né, a principal válvula de escape do Feyenoord, a coisa ficou mais difícil para os holandeses, que até chegaram a igualar o placar de pênalti com o Moder no final do primeiro tempo, mas também de pênalti o Hakan Çalhanoğlu sacramentou a segunda vitória interista no confronto, 2-1, 4-1 no agregado. Aí, falando das quartas, eu não consigo apontar um favorito nesse duelo. Eu até esperava, né, que a Inter se classificasse, mas eu disse que o Bayern teria muitas dificuldades contra o Leverkusen e acabou não tendo. Inclusive foi um palpite que eu dei esperando errar, e graças a Deus eu errei. Talvez a Inter seja um time com menos problemas para resolver do que o Bayern, tem um trabalho de mais longo prazo, um time que só melhora a cada temporada com Simone Inzaghi, e que vai decidir em casa, né? O primeiro jogo será na Allianz Arena, mas eu sempre digo, para mim, isso aqui é uma opinião pessoal, tá cada vez mais provado que o time que consegue fazer valer o mando de campo no primeiro jogo é quem realmente tem a vantagem nesse duelo em 2 partidas. Se o Bayern, que é fortíssimo em casa, conseguir construir uma vantagem confortável, dificilmente haverá sendo revertida na Itália. Se o duelo na Alemanha permanecer aberto, a vantagem passa a ser da Inter. Eu diria que o Bayern tem 55% a 45% de favoritismo por ter essa possibilidade de resolver no primeiro jogo, tal como fez contra o Leverkusen, quando não era favorito, beleza? Agora vamos para o outro lado da chave, e aí o confronto mais impressionante, talvez o que eu tenha mais coisas, inclusive, para dizer, foi entre PSG e Liverpool. Vocês lembram do que eu disse quando eu palpitei antes desse duelo acontecer, né, que o Liverpool tinha um favoritismo pequeno, bem menor do que seria se o confronto acontecesse há 2 meses, justamente pelo crescimento que o PSG teve nesse momento aí da temporada. E o primeiro jogo foi um claro recado disso. O PSG em casa dominou completamente a partida, teve 71% de posse de bola, finalizou 27 vezes, 10 no alvo, e encontrou um goleiro Alisson inspiradíssimo do outro lado. Por sua vez, o Liverpool, com seus 29% de posse de bola e 2 finalizações do jogo todo, só acertou uma no alvo, a do gol, aos 87 com o Elliott, numa bola defensável que o Donnarumma não conseguiu defender. Houve quem dissesse que se os goleiros fossem trocados, esse jogo de ida terminaria uns 8-0 para o PSG. E se os franceses conseguissem repetir a atuação em Anfield, certamente teriam melhor sorte, porque seria impossível que o Alisson tivesse outra grande atuação como no jogo do Parque dos Príncipes. Eu confesso que eu tinha uma opinião diferente. Para mim, dificilmente o PSG conseguiria mostrar tamanha superioridade jogando em Anfield, onde o Liverpool só havia perdido uma partida na temporada. E provavelmente o Liverpool marcaria mais gols jogando em casa, não sendo engolido pelo PSG novamente. No fim das contas, o PSG foi mesmo o melhor time do confronto. Eu errei totalmente o meu prognóstico do jogo da volta.
Dá para dizer que o Liverpool foi superior durante o primeiro tempo dessa segunda partida e só. Ainda assim, foi a etapa do jogo em que os franceses fizeram o gol que igualaram o placar agregado com o Dembélé aos 12 minutos. Apesar de um equilíbrio maior nos números, o PSG voltou até as rédeas da partida, mostrando uma marcação em pressão alta muito sufocante e uma intensidade incrível dos meio-campistas portugueses Vitinha e João Neves. Principalmente se considerarmos que o jogo ainda teve 30 minutos de prorrogação. O PSG teve 55% de posse de bola, uma posse mais dividida, né, do que no primeiro jogo, mas finalizou 21 vezes, apesar de também ter sofrido 19 dos donos da casa, e acertou o alvo 8 vezes contra 3 dos Reds. Nos pênaltis, o Donnarumma pegou a segunda e a terceira cobranças do Liverpool, né, com o Darwin Núñez e o Curtis Jones. Os franceses converteram todas as suas com Vitinha, Gonçalo Ramos, Dembélé e Doué. 4-1 e o PSG avança para a próxima fase dando um recado. Esqueça o time das estrelas em que 2 ou 3 não marcavam. Esqueça o time em que antes de fazer o que era melhor para o coletivo, os jogadores precisavam jogar em função de um nome. Esse PSG é um time de futebol coletivamente muito forte e muito organizado. Tem a cara do seu treinador, e essa é uma outra mudança radical. O clube finalmente acertou na escolha do seu comandante à beira do campo. E é ele quem toma todas as decisões de montagem de elenco e de escalação. Não à toa, fez o líder disparado e iminente campeão da Premier League parecer uma equipe normal que o PSG enfrenta num fim de semana qualquer de Ligue 1, que, por sinal, o PSG está liderando com 20 vitórias, 5 empates e nenhuma derrota. Grandes nomes podem trazer visibilidade, interesse comercial, dinheiro, venda de camisas, mais torcedores indo para o estádio, mais gente interessada nos seus jogos. Tudo isso, né, para um clube, mas um projeto esportivo depende de grandes ideias, não de grandes estrelas. E pela primeira vez desde que o clube foi comprado por esse fundo do Qatar, o time mostra ter um norte sobre o que ele quer ser. Sobre o Liverpool, quero falar uma coisa sobre o Salah. Até aqui ele era o claro favorito, né, a ganhar os prêmios individuais de melhor jogador da temporada para muitos. E para vários outros também ele já está fora da disputa. O que mostra muito sobre qual é o olhar de quem vota e, sobretudo, as nossas impressões sobre esses prêmios. A temporada 24-25 começou em meados de agosto, há 7 meses. O Salah vem assombrando a temporada inteira. São 42 partidas, 32 gols e 22 assistências. Na Premier, onde ele certamente será campeão e consagrado melhor jogador, 29 jogos, 27 gols e 17 assistências. Na Champions, 9 jogos, 3 gols e 4 assistências. E ainda tem a Copa da Liga que o Liverpool decidirá frente ao Newcastle, onde ele marcou 2 gols e deu uma assistência em 4 jogos. Fora todas as impressões que a gente tem da temporada enorme que o Salah vem fazendo. E aí, galera, tudo isso vai ser jogado fora porque ele não conseguiu fazer bons confrontos de oitava de final, não conseguiu ir adiante com o Liverpool na Champions. Estamos realmente elegendo o melhor jogador da temporada ou o melhor jogador do mata-mata da Champions? Quando a gente reivindicou o prêmio para o Vini Júnior temporada passada, principalmente pós-confrontos semifinais de Champions, e negligenciamos o que o Bellingham fez em La Liga, a gente estava querendo condecorar o melhor jogador da temporada ou o que decidiu os jogos mais importantes? Que são coisas diferentes. Tudo bem, a gente ainda tem aí o Rafinha fazendo uma temporada brilhante no Barcelona, mas ele também vai ser desconsiderado caso caia fora antes de uma eventual final. Da mesma forma que o Salah. Ou até mesmo deixado de lado em caso de sucesso, títulos, em prol de um também impressionante e brilhante Lamine Yamal, que chama mais atenção pela pouca idade e, claro, tem uma boa vontade maior do colégio eleitoral por ser europeu. E aí os dois jogadores atuam pelo Barcelona e a gente vê o Yamal sendo até mais considerado dentro da Europa, da imprensa europeia, da imprensa espanhola, do que o Rafinha. Talvez o Rafinha seja mais exaltado por nós por sermos brasileiros, mas longe de ser injustiça, tá? Ou será que a gente vai esperar para ver se a gente recupera o Salah, recupera o Rafinha como candidatos nessa conversa, dependendo de que clube vai ganhar a Champions? Porque se for uma Inter de Milão, né, sei lá, um Aston Villa, não vamos ter uma estrela com temporada midiática o bastante para credenciar um destaque individual de um desses clubes como postulante a esse tipo de reconhecimento. Então o melhor jogador da temporada
normalmente não é quem jogou mais bola de fato, é quem tem o sorriso mais bonito no time que ganhou a Champions. Ou pode até ser aquele que jogou mais bola, mesmo sem ter os principais títulos. Isso se o time que ganhar a Champions não tiver um rosto interessante para estampar as capas dos jornais. E reproduzindo um comentário brilhante, né, que o Fred Caldeira falou em relação ao Salah, quando o Rafinha não brilha, o Lamine ou o Lewandowski pode decidir o jogo no time em que ele joga. Quando o Vini não brilha, o Rodrigo, o Mbappé ou o Bellingham também podem resolver jogos para o Real Madrid. Se o Liverpool não tiver um Salah brilhando, dificilmente um Luis Dias, um Cody Gakpo, um Darwin Núñez, um Szoboszlai vai conseguir colocar a bola embaixo do braço e resolver no talento individual, como faz o egípcio. Então ele também sai atrás nessa disputa, beleza? Falei demais aqui sobre Liverpool e PSG, mas acho que vale o debate. Vamos voltar a falar aqui sobre a Champions, né, as oitavas de final, porque o Clube Bruges, que eliminou, da forma que eliminou, a Atalanta acabou sendo derrotada em casa, né, pelo Aston Villa. No primeiro jogo, numa partida que começou bem equilibrada, os ingleses abriram o placar logo aos 3 minutos com o Bailey, os belgas empataram aos 12 com o De Kuyper, continuaram jogando melhor do que o time de Birmingham, tiveram 56% de posse de bola, finalizaram mais do que o adversário, 11-7, e tiveram a infelicidade de marcar um gol contra as 82 com o Michel e cometeu uma penalidade, né, aos 88, convertido pelo Asensio. Então só um milagre manteria o Bruges vivo no segundo jogo e o milagre não aconteceu, pelo contrário. O Villa voltou a vencer, dessa vez por 3-0, o Saab do Bruges foi expulso com 16 minutos de jogo e com 2 gols do Asensio e um do Madsen, os ingleses carimbaram sua vaga nas quartas. E aí, projetando esse duelo entre Paris e Villa, o PSG é favorito, não tem como ser diferente, né? Ganhou muita moral ao eliminar o Liverpool da forma que eliminou, era o time de melhor campanha, é o líder da liga mais competitiva do mundo, mas com o favoritismo também vem a pressão de ter que ganhar. E nessa, um time franco-atirador, porém organizado como o Villa, pode acabar aproveitando, beleza? O mais desigual de todos esses duelos das oitavas, não no pré, mas sim no durante, o confronto foi disparado PSV e Arsenal. Eu diria até que foi decepcionante por parte do PSV, já visto que foi o único time que conseguiu passar pela repescagem vencendo uma prorrogação, precisando reverter um placar adverso na ida contra a Juventus, e mesmo em casa no primeiro duelo acabou tomando uma cachapante 7-1 dos Gunners, que são realmente muito mais time, mas pô, não teve nem graça, né, falar sobre esse duelo. Não tenho o que analisar, o melhor time venceu, por goleada, já no primeiro jogo, fora de casa, instaurou um clima de total merda, né, na delegação holandesa nessa viagem a Londres para a volta. Timber, Nwaneri, Mikel Merino, esses três fizeram os primeiros gols no primeiro tempo, PSV até diminuiu com o Lang de pênalti, mas Odegaard, 2 vezes, Trossard e Calafiori deram números finais ao primeiro jogo e um ponto final no confronto, né? Convenhamos. O jogo em Londres foi uma mera formalidade, terminou 2-2, com o Zinchenko abrindo o placar para os Gunners, Perisic empatando, Rice recolocando o Arsenal na frente e o Driussi fechando o placar. Ao menos o PSV se despede da Champions sem perder no Emirates. E no derby madrilenho, o clássico que apesar de parecer ter um primo rico e um primo pobre, entre muitas aspas, né, no primo pobre, no sentido de serem rivais, né, mas que nessa competição um é amplamente favorito na maioria dos encontros entre eles, o duelo foi equilibrado desde a ida. O Real, que veio de uma repescagem contra o Manchester City, foi o mandante no primeiro jogo, venceu por 2-1, abriu o placar cedo com o Rodrigo, sofreu um empate, ainda no primeiro tempo com o Julián Álvares, um golaço do argentino, e se recolocou à frente no placar com o Brahim Dias marcando no segundo tempo. Esse 2-1 estava longe de ser definitivo no confronto, porque a diferença era de apenas um gol. E o segundo jogo seria decidido. Solucei. O segundo jogo seria decidido no Wanda Metropolitano. E em sensações, embora o Atlético tenha sentido o gol e não voltado a ameaçar, não ficou aquela impressão de que o Real foi amplamente superior. Então ficou tudo aberto para o segundo jogo. E o placar foi aberto nessa partida decisiva com menos de 30 segundos, com o Gallagher
para o Atlético, antes mesmo do Real pegar na bola pela primeira vez. O placar se arrastou até o fim do primeiro tempo, com o Real tendo mais a bola, né, 62-38, um percentual de posse de bola que se estendeu ao longo dos 120 minutos de partida, mais os acréscimos ali de cada tempo, mas o Atlético mais próximo do segundo do que sofrer o empate. Finalizou 7 vezes contra 3 do time merengue, exigiu 3 defesas do Courtois contra apenas uma do Oblak, falando que só de primeiro tempo, tá? No segundo, aos 68, um lance capital aí no jogo, né, um contra-ataque para os merengues, o Mbappé recebeu a bola longa, tentou a jogada individual, saiu da marcação de 2, no terceiro ele foi derrubado na área, pênalti, justo, marcado, Vini Júnior na bola e isolou. Mandou muito alto, por cima do gol. O lance até fez o estádio explodir de confiança para o Atlético, mas quem passou a cercar mais a área foi o Real Madrid, deixando o Atlético ali com os contra-ataques, mas sem conseguir finalizar com real perigo, né? O tempo normal terminou com 13 finalizações do Atlético contra 6 do Real. E depois dos 30 e prorrogação, esse número se alterou para 17-10. O Atlético foi melhor dentro da sua proposta de jogo. E seria até justo que o Atlético conseguisse vencer nos 90 ou nos 120. Mas o jogo acabou indo para as penalidades e o Real Madrid acabou se classificando muito graças a um pênalti anulado, cobrado pelo Julián Álvares. Era o segundo pênalti do Atlético. O placar das cobranças estava 2-1 para o Real Madrid, que começou batendo. E ao escorregar na cobrança e ter o pé de apoio tocando na bola, a conversão do Julián Álvares acabou sendo anulada. As cobranças prosseguiram, o Atlético teve a bola do empate quando o Oblak pegou a cobrança do Lucas Vázquez, mas o Llorente acabou acertando o travessão. Até então o placar estava 3-2 para o Real Madrid. E aí teve a quinta cobrança, o Rüdiger, que bateu até mal, né? Quase que o Oblak defendeu, acabou marcando o gol da vitória. 4-2 para o Real Madrid, foi sofrido, para muitos foi até injusto, por toda a luta que teve o Atlético no jogo, e ser eliminado dessa forma, em casa, para o pior rival, que tem um histórico ali dentro da competição, de ser um grande algoz ali do time do Atlético, foi dolorido, né? Foi bonito ali a luta do Atlético, o apoio da torcida, o Simeone dando força para os seus jogadores, as lágrimas dos torcedores. Cara, eu sou muito fã da torcida do Atlético. Para mim, o Atlético é um time de Libertadores na Europa. Eu costumo reproduzir essa definição sempre que eu posso. É um time que merecia melhor sorte em competições europeias. Confesso até que estava torcendo para o Atlético nesse jogo e não aconteceu. O Real Madrid acabou se classificando. E aí, projetando quartas, muita gente dizia que o Arsenal seria um azarão, viesse quem viesse, né, do duelo madrilenho. Fosse o senhor da competição, 15 vezes campeão, Real Madrid, fosse o Atlético, que passando teria eliminado o próprio Real Madrid e viria cheio de moral. Eu particularmente acho que teria jogo qualquer que fosse o adversário, tá? Embora seja o Arsenal, e aí como eu disse no vídeo anterior, a gente sempre tem um pé atrás, né, com o Arsenal pelo histórico recente. Eu acho que o time do Arsenal é forte e é organizado o suficiente para, principalmente quando tiver um mando de campo, conseguir vencer qualquer dos adversários. E particularmente contra o Atlético, eu acho até que os Gunners seriam um pouquinho favoritos. Contra o Real, eu não acho não. Mas eu acho que não vai ser tão fácil assim como muitos estão projetando, beleza? E é isso, galera. Vamos aguardar aí os confrontos das quartas de final da Champions. Será que a gente vai ter mais surpresas? Mais favoritos caindo? Né? Mais disputas por pênaltis, mais confrontos sendo decididos nos primeiros jogos. Palpita aí o que você acha que vai dar nessas quartas de final. Lembrando que os duelos de ida das quartas acontecerão nos dias 8 e 9 de abril e os duelos de volta nos dias 15 e 16 também de abril. É claro que a gente vai estar aqui para repercutir tudo o que vai rolar. Eu perguntei a vocês, numa enquete aqui no canal, se vocês preferiam uma live pós-rodada já na quarta-feira, que inclusive é o momento que eu estou gravando esse vídeo, ou um vídeo pós-rodada na quinta. A preferência por esse vídeo ganhou, ou seja, você está me vendo já na quinta-feira, se você foi rápido no gatilho aí para assistir esse vídeo assim que saiu. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Então, muito obrigado a quem acompanhou até aqui. Continuem ligados no nosso canal. E até a próxima!